Henker que vive duas vezes. Capítulo 102. Controle de mana da asa celestial. Yon-Woo tinha um sanduíche em uma mão e um Skill-Tome na outra. Agora, ele se sentia relaxado o suficiente para conversar com Edora enquanto lia um livro. Mas uma parte dele concentrou sua consciência em seu corpo. Depois que a veia de mana foi aberta, o circuito mágico está operando melhor do que antes. Seu corpo mudou devido à aquisição de novos conhecimentos. Mana busca novos caminhos para percorrer e um novo circuito começa a se abrir. 3 circuitos centrais foram abertos com sucesso. 6 grandes circuitos foram abertos com sucesso. 12 circuitos médios foram abertos com sucesso. 36 pequenos circuitos foram abertos com sucesso. 36 novos núcleos foram criados. A fase 1 do Magic Circuit foi concluída. Mana está viajando pelos circuitos recém-abertos para limpar os resíduos do seu corpo. A proficiência do circuito mágico aumentou dramaticamente. 35,1%. A proficiência do controle de mana aumentou dramaticamente. 9,2%. As estatísticas do Magic Power aumentaram em 5. Todos os elementos aumentaram em 10. A melhoria do corpo foi confirmada. O processo de sucessão interrompido será retomado. Progresso atual. 99,7%. O que Yon-Woo chamou de núcleo estava localizado em 360 partes diferentes do corpo. Yon-Woo escolheu 36 locais diferentes que ele considerou mais importantes e comprimiu a mana nessas áreas para que não se soltassem. Por causa disso, seu poder mágico no circuito mágico diminuiu para 1/5 de sua quantidade original, mas a eficiência não era nem comparável ao antigo circuito mágico. Isso porque agora era possível controlar a quantidade de poder mágico usado por seus núcleos. O que antes era impossível agora era possível. Além disso, ele agora foi capaz de localizar o circuito mágico oculto. Circuitos grandes e pequenos estavam firmemente amarrados. Alguns circuitos eram tão pequenos que ele não conseguia senti-los se não se concentrasse. Até agora, a quantidade de poder mágico que ele usou foi de apenas 20%. E se ele também conseguisse usar os 80% restantes? Então, ele seria capaz de usar uma quantidade colossal de poder mágico e se mover com mais eficiência. Yon-Woo decidiu abrir os circuitos restantes. Ele usou seus núcleos sem descanso. Mana bateu nas portas dos circuitos ocultos e aos poucos começou a abrir esses caminhos. Derrubou obstáculos e pavimentou estradas. No início foi extremamente difícil. Não foi fácil pavimentar novas estradas. Além disso, parte da consciência de Yon-Woo estava focada nos livros que ele estava lendo. Mas com o passar do tempo, a procissão acelerou. À medida que adquiria mais conhecimento, a mana também se movia com mais força, de modo que o crescimento dos circuitos era muito mais suave. Então, a certa altura, houve uma explosão repentina. Dos 8 circuitos médios que a tribo de um chifre chamava de veia de mana, 3 foram abertos. 6 grandes circuitos conectados aos 12 meridianos e o restante dos canais de mana foram abertos um por um. 45% dos circuitos de mana do corpo de Yon-Woo foram abertos. Eliminal Cleanse seguiu naturalmente, emitindo o resto dos resíduos em seu corpo. Graças a isso, ele teve que tomar um banho de 2 horas. Mas quando voltou ao arquivo de habilidades, sentiu uma leveza em seus passos que não havia sentido antes. Além disso, seu julgamento melhorou, então ele conseguiu ler os livros mais rapidamente. Mesmo que ele tivesse apenas configurado seus circuitos de mana, seu físico também mudou. Yon-Woo saciou a fome que sentia devido às mudanças físicas com um sanduíche enquanto lia o resto dos livros. Os guardas que observavam Yon-Woo desde o início olhavam para ele com cansaço. Por outro lado, Edora olhou abertamente para Yon-Woo, cuja atenção estava nos livros. Quão bom seria se essa atenção estivesse voltada para ela. Claro, ela não mostrou o que estava pensando. Você terminou a organização? Pronto. Yon-Woo respondeu, sua atenção ainda nos livros. Então, cerca de 95%. Ainda preciso de cerca de 5% a mais. 5%? Edora quase gritou de choque. Mesmo que fosse o cultivo interior básico, ainda era o processo de criação de um Mugong inteiramente novo. Mas ele quase terminou em 3 dias? Alguém que não tinha conhecimento prévio de Mugong? Na verdade, Edora achava que apenas entender os termos básicos já era suficiente. Afinal, Mugong tinha uma longa história. Então Edora iria ajudar Yon-Woo assim que ele dominasse os termos básicos. Não importa como ela olhasse, a busca de seu pai era ridícula. Mas no meio, sua mente começou a mudar. Ela pensou, talvez, ao ver Yon-Woo olhando os livros. Talvez o pai dela tenha visto algo em Yon-Woo que ela não viu. Agora ela sabia que seu pai estava certo. Yon-Woo provavelmente estava dizendo a verdade que estava quase terminando, já que não brincava sobre essas coisas. O que mais você precisa? Cor. Perdão? Parece que todos os Mugong têm suas próprias características, suas cores. Todos eles têm seus próprios objetivos. Edora assentiu com a cabeça. A escritura da transformação do tendão se concentrou em completar o recipiente, e o terceiro cultivo interno se concentrou em absorver a energia do céu e da terra. E se você fosse mais fundo do que isso, havia Shingon, Magong e Dokgong.
O que eu criei até agora são apenas as coisas fundamentais. Para ser mais preciso, foi o cultivo interno para o circuito mágico. Mas ele não disse isso. Oh, então. Para ter a utilização do Mugong ele precisa ter características próprias. Mas ainda não os tenho. Edora ficou perdida em pensamentos por um momento. O cultivo interior mudou muito para uma pessoa. Qual era uma característica adequada para Yong-woo? Há algo que você tem em mente? Ainda não. Então o que você está planejando fazer? Eu tenho que procurar por isso agora. Yong-woo terminou seu sanduíche e colocou o livro de volta onde o encontrou. No arquivo de habilidades de bronze. Yong-woo foi diretamente para o arquivo de habilidades de bronze. Agora faltava apenas um dia. Ele estava planejando encontrar o que precisava naquele tempo. Se possível, seria bom se melhorasse o poder mágico. Se for algo benéfico para mim, seria do tipo fogo ou magia. Yong-woo foi capaz de se iluminar sobre muitas coisas quando estava estabelecendo seu cultivo interior. Até agora, ele só pensava no poder mágico como uma bola de energia. No entanto, o poder mágico foi capaz de ser usado de várias maneiras diferentes. Era um mundo totalmente novo para ele. O conceito de mana era muito difícil para alguém que cresceu na Terra. Não é apenas Mugong, magia, maldições, superpoderes. O uso de mana é muito mais complicado do que eu pensava. Mugong era apenas uma das muitas maneiras de usar mana. Se eu for capaz de usar todas as formas. Os olhos de Yong-woo brilharam sob a máscara. Ele sabia que era definitivamente possível. Jogadores normais teriam batido em uma parede, mas Yong-woo tinha o Magic Circuit. É por isso que as espécies dracônicas eram tão incríveis. Eles não apenas usaram todas essas maneiras diferentes, mas também foram capazes de inverter as leis da mana usando apenas sua vontade. Como essa espécie foi extinta? Yong-woo pensou sobre isso, mas também não estava no diário. Mas ele tinha certeza de uma coisa. Como ele tinha o circuito mágico, ele também seria capaz de usar todas essas formas. É claro que, para fazer isso, ele teria que terminar de configurar o restante dos circuitos do seu corpo. O que eu não faria para ficar mais forte? Este foi apenas o primeiro passo. Yong-woo deu uma olhada em todo o arquivo e escolheu os livros que queria ler. Os livros de propriedades contra incêndio seriam os mais úteis, especialmente com seu contrato com o Phoenix. Surpreendentemente, havia apenas alguns Mugong que eram úteis para ele. E o Qiangong concentrou-se no aumento da vitalidade. O forte Ryu Magong era destrutivo, Neobiokisai era famoso por ser o mais poderoso usando o cérebro, e o cultivo interior da luz não tinha nada de especial nisso. Era uma força silenciosa e suave. Mas houve duas razões pelas quais Yong-woo escolheu o cultivo interior leve. Era algo para conectar suavemente os outros Mugongs e combinaria bem com o desespero do Rei Negro. Yong-woo absorveu todos os 4 Mugongs, reconstruindo alguns enquanto avançava. Felizmente, não foi muito difícil. Ele já havia entendido o cultivo interior e tinha objetivos firmes e coisas com as quais compará-lo. O Rei Marcial. A besta que ele viu nos olhos do rei. Ele tentou imitar isso tanto quanto possível. Ele pensou que uma boa habilidade resultaria disso. A proficiência do controle de mana está aumentando rapidamente. 11, 12, 16, 17, 20%. O novo cultivo interior começou a se mostrar. Você realizou uma grande conquista. Você será recompensado com karma adicional. Você ganhou 5.000 karma. Você ganhou 3.000 karma adicionais. O poder mágico aumentou em 5. A proficiência do circuito mágico aumentou 40,1%. Poder mágico é. Um novo cultivo interior foi concluído. Você gostaria de escolher um nome? Finalmente. Está feito. O 4º dia chegou. Yong-woo deu ao novo cultivo interior um nome no qual ele vinha pensando há muito tempo. Controle de mana da Asa Celestial. A habilidade, Controle de Mana, foi alterada para Controle de Mana da Asa Celestial. Asa do Céu. Era um antigo apelido de seu irmão mais novo.